o que eu tenho aqui agora para vocês é a mensagem que o Senhor falou para passar para todos nós no dia de sábado. Chama Sonho de Guerra. E olha só que maravilha essa mensagem. E obrigado por mais um dia. E eu tenho uma mensagem que eu vou falar sobre o livro de Ruth no final, tá? Que eu li o livro, quando o Senhor falou para ler o livro, eu li. E eu tive um outro entendimento que vai caber do que nós estamos falando hoje. E ela fala, Senhor, essa mensagem foi dada em 2014. As palavras do Senhor são vivas. Senhor, estou martelada por meus inimigos e é tão implacável e além da razão que devo acreditar que é uma batalha sobrenatural. Então aqui está a batalha implacável sobre os filhos de Deus. E ela fala, essa batalha é tão ridícula e tão contra os negócios normais que devo atribuí-la aos poderes, principados e forças invisíveis. Exatamente isso que está acontecendo com todos nós, que está acontecendo com a pastora Nilva, com todos nós ao redor do mundo. Sim, a batalha é implacável e está cada vez pior. Novamente, isso aqui foi 2014. E ela pede ao Senhor, novamente para os novos, por favor, você quer ver, sei que é mais cuidado, por favor, vai nos Mistérios de Deus. Aqui você tem História de Amor de Jesus, misteriosdedeus.com, você vai História de Amor de Jesus, e aqui está 20 anos que o Senhor rasgou o coração dele, tá? E desvendando o amor dele e também o reino dele, está tudo aqui, tá? Tudo está aqui. Você pode dar um clique, vai abrir, você pode ler no seu tempo, e já tem algumas, já tem até os próprios vídeos que a gente faz aqui. Muito bem, então eu vou continuar aqui, e depois aqui o nosso irmão, o nosso Jesus, para os novos, o Senhor começa a conversar, e ele fala, Erim, sobe, e eu vou ler isso, tá? Acordei da cama em um lugar que não tinha estado antes, mas que tinha visto antes em um sonho de quase 18 meses atrás e que não entendia. Eu vi o som de algo como uma pomba de luto e algumas asas batendo. Ela estava deitada numa superfície, numa casa de pedra, num lugar muito, muito pequenininho. Eu estou passando aqui um pouco rápido, porque também tem um livro de Ruth que eu vou falar aqui, o que o Senhor tem mostrado. E nesse lugar havia várias casas com ela, casas totalmente de pedra, casas pequenas. E ela saiu dessa casinha para ver as coisas que estavam acontecendo. E ela viu esse grande vale. E antes dela sair, ela estava nessa casinha, parecia que era uma forma de caverna. E ela saiu dessa caverna, ela viu que havia muitas casinhas assim também lá perto. E aqui ela falou, de repente tive medo de sair e me abaixei e peguei um pedaço de papel. E ela viu que esse pedaço de papel rasgado era a Bíblia. Salmo 127, Salmo 125 e 126. No seu tempo você pode olhar isso. Eu até agora não vi sobre isso. Mas aí ela saiu um pouco dessa casa e ela viu logo na frente da casa dela uma estrutura. Não sei se dá para vocês verem a foto aqui. Duas pedras, pedras quebradas. E essas pedras até pegando fogo, e ela viu isso acontecendo nesse vale. Ela viu isso acontecendo nesse vale. Então aqui você tem que imaginar a nossa irmã, ela estava aqui, ela acordou no céu, acordou dentro do céu, ela estava com uma roupa diferente, e aí ela saiu dessa casinha e ela viu que algo estava aqui queimando aqui na frente dela, a coisa acontecendo na frente dela, vocês vão saber o que é. E ela viu isso, ela viu esse sonho sendo muito vivido, e ela viu 3 grandes colunas junto com um pedaço de uma coluna, havia fumaça subindo da área, como se estivesse queimando, e essa coluna de fumaça subiram tão escuras quanto carvão para a abertura no céu. Ela tem uma foto sobre isso, e ela estava olhando para o vale, quer dizer, a irmã saiu dessa casa de pedra, pequena, muito, muito pequenininha, toda de pedra, e ela é uma arquiteta, ela descreve isso em detalhe. E ela saiu de cara, ela viu esse vale, e nesse vale ela viu esses destroços. Ela vai falar mais sobre isso. A terra era argilha e se tornava a visão ainda mais extraordinária. Era o dia atual, mas uma batalha de aparência primitiva estava ocorrendo. Havia uma camada de névoa ou névoa de poeira no fundo do vale. Então aqui está nossa irmã olhando para esse vale, ela vai ter a foto aqui, ela desenhou. Ela esfregou os olhos dela de descrença, pois esta cena era tão real e tão clara. Eu ouvi a voz de Deus falando comigo e comecei a chorar. Aqui, amados, eu não sei se dá para você ver. Deixa eu ver, eu acho que não tem jeito de falar, mostrar mais largo do que isso. Ela viu então aqui esse vale. Então ela está aqui de cima olhando para esse vale. Esse vale está cercado por montanhas, tá? Cercado por montanhas. E aqui essa primeira coisa que ela viu são pilares quebrados e queimando e a fumaça subindo até esse buraco que é aqui no céu. Essa fumaça subia diretamente nessa abertura que havia no céu. Isso aqui era o vale
aqui entre essas montanhas. E é isso que ela estava vendo. E ela percebeu imediatamente que uma grande, grande guerra aconteceu aqui. Eu esqueci de falar, quando ela saiu dessa casinha dela, havia muitos buracos de tiro nessa casinha dela. Então, o que ela falou é o seguinte, ela saiu e esse lugar, ela viu uma batalha épica que aconteceu aqui. Já teve outros sonhos dela assim também, que ela olhou, ela acordou com outras pessoas num vale, e ela olhou para baixo e só havia poeira, só havia esqueleto, tudo dizimado e queimado. Aí um dos irmãos começou a bater palma e dar glória a Deus. Essa grande, grande batalha épica que aconteceu aqui, é claro, isso aí é o Gog e Magog espiritual. Sim, vai chegar um tempo que o Senhor vai lidar com todos esses malignos, todos esses alienígenas, todas essas raças. Já ouvi dizer que tem 3 aqui, irmão. O Senhor vai lidar com isso, porque tudo aqui é do Senhor. Tudo aqui é do Senhor. Vai haver essa guerra, sim, essa guerra sobrenatural. Vai haver no físico, que vão ser esses que têm DNA dos malignos e aqueles que não querem do Senhor, e vai ter também no lado espiritual. Sim, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. É o Gog e Magog, e vai acontecer mais de uma vez. Vai acontecer agora, tá? Vai acontecer agora, e que o Senhor vai descer nas nuvens e vai destruir todos eles, e vai acontecer na festa das colheitas. Você pode ver que depois dessa guerra que o Senhor vai destruir eles, está escrito lá, a praga que o Senhor vai jogar com 200 milhões de soldados tentando entrar em Jerusalém, o Senhor vai acabar com todos eles. Isso aí quando o Senhor voltar, depois que os remanescentes tiverem feito o trabalho dele, etc. E você vai ver que depois disso Satanás vai ser preso por 1000 anos, e depois ele vai ser solto de novo. E o que ele vai fazer? Ele vai unir novamente pela segunda vez. O Senhor é o Deus que faz tudo 2 vezes, e vai ter a segunda Gog e Magog novamente, claramente escrito no livro de Apocalipse. O Satanás vai unir as nações novamente para guerrear contra o Senhor, mas dessa vez o Senhor vai consumir ele totalmente, e vai ser depois disso que ele vai ser jogado no lago do fogo. Tudo isso está em Apocalipse. Isso vai acontecer. E aqui agora o Senhor começa a conversar com a nossa irmã. Assim diz o nosso Deus: porque você me ama. Aqui é Deus falando agora: porque você me ama, eu vou te proteger. Nosso Deus continua: não tema, pois eu estou com você. Então não se desanime. Nós vamos passar por isso, como o pastor Jones tem falado. Nós estamos numa era que nunca houve nada igual, nunca vai ser depois de repente. Assim, vai acontecer muitas coisas. O Senhor está falando constantemente: não tema. E o Senhor falou que o que vai acontecer, não tem nada que nós podemos fazer para preparar para isso que está vindo, mas somente o teu amor e o amor no Senhor, confiar no Senhor. Somente. Nosso Deus continua: eu sou o seu Deus, e eu vou te fortalecer, te ajudar e te apoiar com minha justiça. Então não tenha medo. Eu acabei de fazer o 039 e o Senhor tem falado isso. Quando você olha para trás, sim, há camadas. Isso aqui quando ele fala dos filhos dele, sim, está aqui que eu tirei aqui acabei fechando, né? Que o Senhor, vocês viram que estava aqui, infelizmente eu fechei, que o Senhor falou que eu tenho você, a sua família e os seus amigos, estava logo aqui. Eu não devia ter fechado. Fiquei com raiva de mim mesmo. Eu vou procurar aqui depois. E nosso Deus continua: eis que todos aqueles que vêm contra você vai certamente falhar, depois vão ficar envergonhados. E amados, quando isso acontecer com você, perdoe eles e esqueça de tudo que tem acontecido. Totalmente. Não carregue a mágoa, isso não é agradável para ninguém. Eu sou o seu escudo, fala a Deus, e sou muito grande, a sua muito grande recompensa. Eu falo Deus porque às vezes a Aba fala, né, e ela escreve como Deus ao Senhor, mas eu acho que é o Senhor falando, mas aqui está escrito Deus, então eu vou falar Deus. No 130 ela escreveu Deus. Então o nosso Deus fala: eu vou segurar você, como falei, e manter você mais perto no dia da angústia, e vou te proteger, você e seus filhos, e como você acabou de ler, seus amigos. Você vai proclamar: o Senhor tem feito grandes coisas, pois assim como o Senhor é Deus, bendito seja o seu nome. Glória a Deus, né? E aqui o nosso Deus termina a falar ou seja, a todos vocês,
você é amada, então não se preocupe. O Espírito Santo então me levou a ler o livro de Ruth, sobre o que é um parente redentor. E eu li, eu cheguei a pensar aqui, né? Então aqui termina esse sonho 130, falando sobre essa grande guerra que está para acontecer no físico e no espiritual. Mas o Senhor está com vocês, está com seus filhos, está com seus amigos, queridos. Isso já está acontecendo, né? Olha o que está acontecendo com a pastora Nilva, comigo e com vários irmãos ao redor do mundo. Ataques, sim, eles são verdadeiros, queridos. E aqui eu dei uma olhada, olhando no livro de Ruth, eu fiz essa manhã, perguntando ao pai, o que tem lá para mim saber? Quantas vezes já foi falado esse livro? Quantas vezes eu li sobre esse livro? E aqui está em Ruth. E eu dei uma olhada aqui em Ruth, e eu falei, o que pode estar lá, talvez assim, coisa nova? Então, meus queridos, tem sido mostrado para mim, tá? Essas coisas sobre o livro de Ruth, logo hoje de manhã. Então, amados, aquilo que o Senhor fala é realmente correto, tá? Aliás, tudo que ele fala é correto, mas vamos acreditar que realmente há várias camadas nas Escrituras. Tem a camada 1, que é aquela que você lê, e depois tem a 2, que a 2 já é, aliás, a 1 já é, né? Mas a 1 também é igual a pessoa que na rua lê, que é coisa normal. E a camada 2, 3, 4, 5 na Escritura, essa o Espírito Santo tem que mostrar para você. Porque a palavra do Senhor serve para todos os momentos, para todas as eras, para todas as vidas. A palavra do Senhor é viva, o que eu gosto de falar, a palavra do Senhor é dinâmica. Muito cuidado em você querer, principalmente, como ele fala aqui, usar as Escrituras em outras pessoas para mostrar que você é certo e errado. O Senhor já tem falado sobre essas coisas, tá? Isso não agrada a ele, e ele falou, parem com essas brigas de escrituras que não levam a lugar nenhum. Essa foi a palavra do Senhor. E porque as palavras tocam nas pessoas de maneira diferente, e sim, as duas podem estar corretas. É verdade. Dependendo da sua era, dependendo da sua experiência. E eu lendo o livro de Ruth, se vocês sabem, eu não vou ler tudo, é claro. Então, para os novos aqui, o livro de Ruth que eu li hoje de manhã, eu tive um outro entendimento que o Senhor tem mostrado. Ruth, ela era uma estrangeira. Ela era uma estrangeira, então aqui, isso aqui vai ser voltado para você, amado, como já tem sido falado pelo pastor Jones, tão maravilhosamente sobre a igreja, tão maravilhosamente para você que está querendo aprender sobre o Senhor, que está querendo conhecer sobre o Senhor, quer conhecer mais sobre o Senhor, é claro, você deve... uma das coisas boas para conhecer o Senhor é a igreja. Se você mora na aldeia, não sei aonde, é o seu relacionamento com o Senhor. Não significa que porque você vai na igreja todo domingo você está salvo. Não é isso que eu estou falando, tá? É o relacionamento, é o amor que você tem pelo Senhor. E eu vi tudo isso aqui no livro de Ruth, amados. Eu vou ler aqui para vocês. Ruth, então, era uma estrangeira. Então aqui é você que talvez quer conhecer o Senhor pela primeira vez. Você não conhece o Senhor, porque a Ruth, ela era uma estrangeira. E aqui está, no capítulo 1, versículo 16, fala, disse, porém, Ruth, não me inste para ti. Aqui, então, a Noemi estava falando, volta para a sua terra de Naamé, a sua terra. E ela falou, eu não vou voltar, eu vou ficar com você. Então, a primeira coisa que tem que acontecer com você, amado, se você quiser conhecer ao Senhor, você tem que tomar uma decisão, assim como Ruth tomou. Ou seja, você quer conhecer o seu Deus. Aqui ela fala, então, depois de ter falado para ela, volte para a terra onde você está. Você pode ler a história aqui depois. E aqui ela fala, não me inste para que te abandone e deixe-te te seguir, porque aonde quer que tu fores, eu irei. Imagina, então, aqui você, amado, tomando essa decisão para seguir o seu Deus. Eu vou te conhecer, Jesus, eu vou te conhecer porque é isso que eu quero. Primeiro começa de uma decisão, amado. E aqui ela continua falando, e aonde quer que pousares, ali eu pousarei. Ela está falando isso aqui para a sogra dela, a sogra, né? A nora, não sei como é. A Noemi, como é que é em português? A mãe do filho do marido dela que morreu. Agora vocês sabem. Então ela aqui está falando, então ela está falando, volta para sua terra, volta para o seu Deus, volta para a sua religião. E ela está falando, eu não vou voltar. Porque eu vou com você, aonde você estiver, aonde você dormir, eu vou dormir. O teu povo será o meu povo. E olha só o que ela termina falando. O teu Deus será o meu Deus. Então, amado, você que está seguindo essa decisão que você tem que tomar. E ela fala mais aqui. Onde quer que você morreres,
morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim, ó Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Aqui está, querido. Aqui está você que quer conhecer o seu Deus pela primeira vez, ou você que já está no seu Deus pela primeira vez. Tudo começa com a decisão do coração. Você coloca no seu coração, sim, eu vou te conhecer, Jesus, não sei como, mas eu vou te conhecer, é porque eu quero te conhecer, e depende da sua situação, tá? Se você largou ele, como a nossa irmã Erin largou, e muitos de nós largamos, eu sei que eu te larguei, Jesus, eu cuspi na sua cara, como falou nossa irmã aqui, mas eu quero voltar a você, eu quero te conhecer, você é meu. Tudo começa, amados, com a decisão do coração, e é só isso que ele pede. O resto ele faz, é só isso que ele pede. Uma decisão do coração, como aconteceu com essa estrangeira. O seu Deus é o meu. Você fala isso para Deus, eu vou te conhecer, eu quero te conhecer. E daí, quando ele pega isso, e aí ele toca o barco. Seguindo mais em frente, você vê aqui, então Boaz, você pode ver Boaz como sendo, esse é aquele, o Redentor, porque o marido dela morreu, esse é o irmão do marido dela da casa, então há aquela lei que aquele perto da casa pode casar com essa pessoa, mas essa é a lei, eu quero focalizar do lado espiritual. Boaz, sendo o próprio Deus respondendo isso para a pessoa, olha só o que é falado. E respondeu Boaz e disse-lhe, bem, se me contou como fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e deixastes o teu pai e tua mãe e a terra onde nascestes, e viestes para um povo que antes não conhecestes. Então aqui é a sua atitude, porque não é só você falando, meu Deus, eu quero te conhecer de qualquer forma, do jeito que você é, Jesus, eu quero te conhecer, você é meu Deus, mas depois disso você anda conforme o desejo de conhecer Ele. E aqui está ela. O jeito dela andar foi muito bem feito na terra, na terra que não era dela. Ela andava conforme os judeus, ela não machucava ninguém, ela aceitava todas as leis e mandamentos que eles tinham, que era do nosso Deus, e ela também aceitava o próprio Deus, tanto é que eles falavam muito bem dela. Então aqui está você, quando você aceita o seu Deus, você passa a andar, ou o que tem falado nesse canal, você passa a fazer todas as coisas que é agradável aos olhos de Deus, como ela está fazendo. Ela se enquadrou na lei e os mandamentos dos judeus, que é estranho para ela, e ela se enquadrou de uma forma que o pessoal começou a falar bem dela. Então aqui é você, amado, a você que quer conhecer o seu Deus, agora que você tomou uma decisão, passe a tentar, no início, você não conhece Ele, a fazer as coisas que você acha que é agradável a Ele. E aqui então, a Boaz fala, o Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido pelo pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas te abrigastes. Essa é a decisão que ela falou. O seu Deus será meu Deus, é uma terra distante, eu não sei de nada, ou seja, a pessoa que quer entrar a conhecer o seu Deus, você não sabe de nada, não sabe quem Ele é, mas você sabe que Ele é seu Deus, e você começa a agir no teu coração as coisas que alegram ao Senhor. Sim, você tem agora andado para debaixo, não somente andado, mas feito as coisas que agradavam aos olhos de Deus, debaixo da asa dele. Nesse ponto aqui, amado, depois que você tomou a sua decisão de conhecer o seu Deus, de ficar com Ele, Ele já te tem. Do jeito que você é. Assim eu pego, eu faço, trago os seus pecados, suas sujeiras, tudo para o seu Deus, porque Ele quer todos os seus pecados. Toda a sua sujeira. Porque o que está falando mais alto agora não é o seu pecado, mas é o seu coração louco por Ele. E o seu pecado, a sua sujeira está longe dele. Longe de você, desculpa. Isso está acontecendo aqui com ela, né? Ela tomou essa decisão e ela entrando aqui na terra dos israelitas, totalmente diferente, é claro, todo mundo viu quem é essa mulher vindo de longe. E ela simplesmente enquadrou na cultura deles, enquadrou nas leis e mandamentos, enquadrou em tudo deles, tanto é que o povo começou a falar bem dela. Então aqui está você, amado, a vez depois você toma a sua decisão para conhecer o seu Deus, e você começa, através dessa decisão, que você fez por sinceridade e honestidade, você vê que o que ela andou, quer dizer, você tem que mostrar os frutos dessa sinceridade e honestidade, mas você já está com seu Deus. Porque você já tomou uma decisão e o Senhor olha o coração, Ele sabe quando você está falando com sinceridade, honestidade. Meu amado, Ele vai te perseguir. Ele não vai te deixar de jeito nenhum. Porque Ele já viu
que você tomou a decisão para conhecer Ele de todo o seu coração e honestidade. Ele vai te perseguir, Ele não vai te deixar em paz. Mas novamente aqui está uma pessoa que não sabia de nada, mas enquadrou em tudo e ela está debaixo do Senhor. Então começa a seguir o Senhor, porque o Senhor vai começar a te ensinar o caminho do Senhor. Não se preocupe. Não se preocupe do que você vai fazer, porque você já alegrou o Deus de Israel, o seu Deus. Você já alegrou em tomar a decisão. E o que mais acontece? Aqui está falando, e levantando-se ela a colher, Boaz deu a ordem aos seus moços, dizendo, então ela aqui fazendo colheita, pegando colheita na terra dele, e ele, aqui o Boaz já deu ordem para aqueles que servem, ele falou, não atrapalhe ela, deixa cair alguns migalhas, e para que ela colha e não repreendes ela. Aqui está o seu Deus falando, então, isso aqui para aqueles que têm vindo e estado debaixo da asa dele. O Senhor já está comandando, o Senhor já está dirigindo a sua vida e está ordenando os seus anjos para cuidar de você. Isso, amados, é fato. Uma vez que você tomou a sua decisão, você querendo conhecer o seu Deus, você começa a olhar, o Senhor já tem você já por seu coração, sua sinceridade, você está debaixo da asa dele. O que ele está fazendo já? Ele já está comandando os anjos a cuidar de você. Ele já está preparando essa jornada que você tem começado com o seu Deus. O todo o restante da sua vida, ele está agora planejando, sendo que ele sempre faz isso no início, ele sabe o início do fim, ele sabe quando que você já ia nele em primeiro lugar, mas aqui ele está. Agora ele está comandando os seus anjos a cuidar de você. E você ainda está nesse caminho de conhecer o Senhor. Às vezes você não sabe nada sobre Ele. Isso tudo o Senhor, porque Ele te ama, já está fazendo. Muito, muito antes de você mostrar muitas coisas do Senhor. Porque o coração seu já é dele. Então está aqui Boaz, que vai casar com ela, falou, tudo que ela vier nesse campo, não pare ela. Então ela voltou para a sogra dela e falou a Noemi, benditos, a Noemi, ela falou contou para ela, né, que agora Boaz falou, agora você pode vir nesse campo e você pode colher o que você quiser, e falou para os servos dele, nunca atrapalhe ela para ela colher o que ela quiser, e dê tudo para ela também. Então aqui está o Senhor te abençoando nessa jornada que você tem com ele. E ela voltou e falou para Noemi, olha, ele está me dando tudo, eu estou voltando aqui com muita comida. E aqui, então, versículo 20, então Noemi disse à sua nora, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência. E aqui que eu peguei nessa frase, falou, nem para com os vivos e nem para com os mortos. É claro, ela está falando devido ao marido dela que morreu, e está falando também do marido da Ruth que morreu. E o Senhor falou, o Senhor nunca abandona nem os mortos e nem os vivos. E o que eu vi aqui, que gritou comigo foi, o Senhor é o Deus dos judeus e dos gentios. Dos vivos e dos mortos é a analogia que eu peguei aqui. Ou seja, Ele é Deus e Ele ama todo mundo, seja judeus, seja gentios. Ele ama todos da mesma forma. Todos podem vir a Ele, todos podem estar debaixo da asa dEle. Ele vai cuidar de todos. Então aqui está Noemi falando isso para Ruth, eu captei isso na hora. Ele falou que ele usa de benevolência para os vivos e para os mortos. É claro, não está falando de gente morta, está falando daqueles que ainda não conhecem o Senhor. Os judeus são aqueles que conhecem o Senhor, ou seja, os cristãos. E os mortos são os gentios que ainda não conhecem o Senhor. Ele é Deus de todo mundo, Ele ama todo mundo. E a Ruth viu isso aqui, o que está acontecendo aqui. E aqui aconteceu, aqui está as instruções da Noemi para ela. Falou, lava-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos. Então, olha que isso aqui é instruções. E desce a eira. Ela está dando instruções para a nora dela, falando, porém, não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. E aqui ela fala, e há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar que ele se deitar, Boaz, então entrarás e descobrir-lhe-ás os pés e deitarás. Isso aqui é tudo baseado nas leis dele. E te fará saber o que tem a fazer. Isso aqui é tudo baseado na lei daquele que redime.
né? Ela tinha de vir deitar junto com ele e a deitar aos pés dele. Tudo é tradição dos judaicas que eles fazem isso. Isso acontecia naquela época. E aí você vai ver a história, você vê que ele acordou e viu essa mulher dormindo aos pés dele e ela sendo e ela fala aqui. Então aqui está escrito, e ela lhe disse: tudo quanto me disseres, farei. Então isso aqui está a atitude daquele que tem decidido conhecer Deus, aquele que tem decidido, eu quero te conhecer mais. Aquele que tem falado no coração, eu vou conhecer o meu Deus. E tudo que o Senhor está mostrando para você, tudo que você passa a conhecer o seu Deus das Escrituras, tudo que você passa a conhecer o seu Deus, seja de que forma que o Senhor te mostra, você fala para você mesmo, tudo o que você falar, eu obedecerei. Aqui está. Aqui está. Quer dizer, todas as instruções que você recebe do Senhor para você conhecer Ele, seja da Bíblia, seja da palavra do Senhor, seja de onde você lê, que leva você que quer conhecer ao seu Deus. Isso também àqueles que já conhecem o Senhor, tá? Para os dois. Começa primeiro de uma decisão, depois você começa a fazer as coisas que são tudo agradáveis aos olhos do Senhor, e depois o Senhor começa a te mostrar, começa a levar você nessa jornada com Ele, para você conhecer Ele, quem Ele realmente é, e essas coisas que Ele vem te mostrando, você chega a um ponto e fala tudo que o Senhor me mostrar. Eu obedecerei. Então aqui está a obediência. Nesse ponto aqui, o Senhor já andou com você. Quando você veio a conhecer o Senhor pela primeira vez, você não conhece Ele, ou você quer conhecer mais do Senhor, Ele pegou você debaixo da asa dele, e Ele já está com você, porque você já tomou a decisão. Então, quando você tomou a decisão, sua decisão é séria, você começa a obedecer o Senhor, e Ele começa a te mostrar quem Ele é, do jeito que Ele escolher como fazer. Seja pela palavra, seja pelas Escrituras, seja por outro irmão, seja o que for, o Senhor usa tudo para que você venha conhecer Ele. E aqui está você falando tudo que o Senhor te mostrar. Eu conhecerei? É claro, isso é feito pelo Espírito do Senhor. E tem mais, continuando aqui então, ela fez exatamente isso, dormiu nos pés dele. Dormiu nos pés dele, e ele acordou, viu ela, e ele falou: eu não sou ainda aquele que posso... qual que é aquela palavra? Eu tenho que lembrar que ele falou, redentor. Aquele redentor que é antes de mim. Mas olha só o que ele fala. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quando disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que tu és mulher virtuosa. Então aqui está Boaz falando para ela: eu não posso te redentar agora porque há um antes de mim, de acordo com a lei deles, tem que ser aquela pessoa primeiro. E ele foi naquela pessoa primeiro, vou mostrar aqui para vocês, mas o que eu peguei aqui, toda a cidade do meu povo. Então aqui o seu caminhar com o Senhor, você decidiu conhecer Ele, Ele trouxe você para debaixo da asa dele, você, sua família, os seus amigos, Ele trouxe você, Ele começou a te ensinar e você teve a sua obediência em seguir o Senhor. E quando você começa a conhecer o Senhor mais e mais e mais, o que acontece? Você começa a mostrar, através do que você fala, através do que você age, Deus em você. E foi exatamente isso que ela fez. Ela se compôs, toda aquela cidade sabia que ela era estrangeira, que ela não conhecia nada das leis dele, não conhecia nada do Deus deles, ela não sabia nada, entretanto, ela se conformou numa forma que toda a cidade estava falando bem dela, porque ela simplesmente enquadrou em todas as leis e mandamentos, todas as tradições que aquela cidade, os judeus, tinham. Então aqui é você que agora tem tomado a sua decisão de conhecer o seu Deus. E é só isso que você tomou, tá? É só isso que ele te quer, o coração. Só isso, ó. O resto ele faz. Aí você tomou essa decisão sincera e honesta, ele traz você para perto dele, já dá ordem aos anjos para te proteger, ele começa a traçar essa jornada com você, que você passa a conhecer cada vez mais e mais, e você decide, quando você começa a ver, e você vai ver essas coisas para você conhecer o seu Deus, sabe quem Ele é, sabe como Ele pensa, você começa a andar nessa obediência com o Senhor, e cada vez mais que você anda nessa obediência com o Senhor, mais coisas a você é mostrada, e chega um ponto que você começa a conhecer tanto o seu Deus, e demora tempo, tá? Demora um tempo é diferente para cada um de nós. Quando você começa a ter, então, esse relacionamento com o seu Deus, você já começa a conhecer o seu Deus, você começa a falar e a agir
igual o próprio Deus, porque Ele vive em você. E você chega nesse ponto. Se você está num grupo de pessoas, na sua família, aonde você está, todo mundo vai perceber que alguma coisa tem acontecido com você. Quantas vezes já ouvi falar isso aqui? Ou até comigo. Você está diferente? Não é isso que eles falam? Você mudou? Porque agora todas aquelas coisas que o Senhor tem mostrado para você, de quem Ele é, todo o amor que Ele tem mostrado, uma fração daquele amor infinito que Ele tem por você, e o que Ele tem para você, e o que Ele tem para sua família, e etc., você começa a comportar igual ao próprio Deus, e todo mundo vê isso, ó. E ela aqui, exatamente o que está acontecendo. Isso aqui, então, quando você chegar nesse tempo, aqui, esse tempo já andou, tá, querido? Esse tempo já andou, quando primeiro você toma uma decisão, e aí corre essa jornada toda com o Senhor. É diferente para todo mundo. Ele começa a te ensinar, você vai obedecendo, ele começa a dar ordem aos anjos, entendeu? Porque ele não julga coisa que você não sabe. Principalmente para os novos. E você tem essa caminhada com ele. E é por isso que ninguém pode julgar ninguém. Você tem essa caminhada com ele, ele vai te mostrando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. E é tudo a respeito do seu relacionamento com ele e de ninguém mais. De ninguém. E agora você chegou num ponto que essa jornada já está andando e você conheceu ele tanto e agora você começa a viver, a falar conforme ele. Ou seja, tudo aquilo que você prometeu a ele. Quando você deu o coração a ele, que eu quero te conhecer, eu quero saber quem é você, agora você está falando tudo que o Senhor falar. Eu quero fazer tudo que te agrada os seus olhos. Porque ele já tem licionado você aqui, já tem mostrado você através da Escritura, através das palavras. Você está nesse ponto aqui que você já sabe tantas coisas e você continua com o Senhor. E você chega num ponto aqui que todo mundo começa a ver essa obediência que você tem pelo seu Deus. E tem mais aqui. Aqui então, aqui está Boaz, que agora chega perante essa outra pessoa que pela lei deles, o Redentor, o parente Redentor, por lei deles, ele tem que ser o primeiro a casar com a Ruth e com a outra, né? É outra pessoa. Então o Boaz chegou lá e falou para ele, tem esse terreno da Ruth, do filho dela, e se você quer, ele é seu. E o cara falou, sim, eu quero. Aí ele falou, sim, mas com esse terreno você vai ter que casar com a Ruth e você vai ter que trazer a Noêmia para dentro da sua casa. Aí a pessoa, não quero isso, não quero problema, eu já sou casado. Você pode ficar com ela e com o terreno dela e com que tinha o ex-marido dela, etc, etc, etc. Tá? Então, o que eu vi aqui é o seu próprio Deus lutando por você. Nessa caminhada que você está com o Senhor, você já começa a viver com o Senhor e todo mundo começa a ver que você tem mudado, não passou despercebido pelo teu inimigo, não passou despercebido. E o inimigo vai vir atrás de você para te derrubar. Não passou despercebido. Mas aqui é o seguinte, aqui é o que a gente lê toda vez de novo e de novo e de novo, agora é o seu Deus lutando por você. Ele luta para cada filho que entregou o coração a ele, sem exceção. Ele luta para cada filho que entregou o coração para ele, sem exceção. Ele tem falado para nossa irmã, é força atrás de força, batalha atrás de batalha, e isso ele vai te levando. Aqui está então Boaz, aqui foi Boaz nessa história, querendo, foi que pela lei deles, ele tinha de encarar esse rapaz, e esse rapaz falou, não, eu não posso casar, já tenho esposa, seja que tipo de... E aqui está Boaz, falou, disse então, essas 6 medidas de cevada me deu, porque me deu, não está vazia. Boaz então começa a querer, a falar, a mostrar isso. O rapaz falou, não, você fica. Então esse aqui é o teu próprio Deus. E o seu Deus nunca descansa. E ele falou isso aqui para ela. E a Noêmia falou para ela, então disse, espera minha filha, até que saibas como irá o caso, porque este homem não descansará até que conclua hoje este negócio. O seu Deus, o nosso Deus, nunca cansa para lutar por você. Nunca. Então é claro, mas nós estamos desde o início, né? O inimigo conhece, você não passa despercebido. Eu falei aqui, mas na realidade, quando você aceita o seu Deus, o inimigo já sabe.
e Ele fica com você. Mas desde aquele ponto que você entregou, você quer conhecer o seu Deus, quer saber quem é esse Deus, daquele ponto, o Senhor já começa a lutar por você e é por isso que você está debaixo da asa dele. Como tem falado antes. Ele não larga de você. Aqui a perseverança que o Senhor tem em proteger os seus filhos. Ele não larga você. Não se desanime. E aqui está o Redimidor falando para Boaz, então disse ao Redimidor, isso aqui é Boaz falando, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, que era o ex-marido dela, nosso irmão Noemi, que notou da terra do Moabite, está vendendo. Quer dizer, o marido dela tinha esse pedaço de terra, e aqui você pode verificar onde é que eu estou, nem gravei aqui, que capítulo eu estou, já estou no 3, e aqui então, no decorrer, assim o Boaz fala a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceder um filho, e dê a mão a um filho. Isso aqui é claro. Isso aqui é claro que o Senhor luta por você, e o Senhor vence todas as batalhas. É claro, Ele está moldando você no sentido dele, e aqui está. A única coisa que você tem do seu Senhor, e o seu Senhor somente é o seu grande galardão. Espero que você tenha gostado disso da Ruth. Isso aqui é a versão João. Vai ao Senhor, amados, e veja então o que o Senhor tem para mostrar para você.